Boa tarde, amigos e amigas do Portal Tecnologística. Estamos aqui com uma missão especial, que é falar do plano de 100 dias do Ministério dos Transportes. Qual que é o futuro próximo desse setor tão importante para a logística brasileira? O que a gente pode esperar até abril do governo federal? É basicamente essa a principal função do plano. Ele é um plano que foi desenhado com três funções ou três grandes desafios primordiais. O primeiro é recuperar as rodovias que estão em situação deplorável, como é do conhecimento de todos. Muitas vezes existe uma rodovia em meio aos buracos. E a gente tem uma pesquisa recente da CNT que revela que 66% da malha nacional está em condições regular, ruim ou péssima, tanto as nacionais quanto estaduais. Muito grave. Segundo objetivo desse plano, ampliar transportes ferroviários, dando continuidade a uma política pública que já vinha sendo desenhada. Então, a gente pode, sim, dar este conforto ao mercado de que a expansão do modal ferroviário continuará, com perdão do trocadilho, a todo vapor. E também a gente tem uma missão muito especial que está no coração de qualquer política de logística, que é a segurança. Então, a gente tem esse plano de salvar vidas, de preservar vidas de todos aqueles que precisam, de alguma forma, usar o modal de transporte terrestre, os modais de transporte terrestres. A gente tem um período que pela condição natural, desafiador, porque é o período que a gente tem a maior intensidade das chuvas e também quando iniciamos aí o deslocamento e o transporte para escoar safra de grãos. Então, um momento em que, sobretudo as rodovias e ferrovias estão mais demandadas, é um momento que gera maior dificuldade operacional e até questões de segurança em virtude das fortes chuvas. Então, parte das ações desse programa vão estar diretamente relacionadas a essas questões. Como que ele foi, então, estruturado? Basicamente, foram pensados 5 pilares, 5 eixos temáticos. O primeiro seria revitalização, retomada, intensificação de obras rodoviárias e ferroviárias. A gente tem questões que são relacionadas à malha concedida e questões que são de malha mantida pelo próprio governo federal, como no caso do DENIT, por exemplo, das rodovias. Aqui a gente tem um problema porque questões estruturais de rodovias não estão atualmente sendo cobertas por contratos, né? A gente tem poucos contratos de crema hoje vigentes para a nossa malha não concedida, menos de 5%, salvo engano. Então, a gente tem muita coisa a fazer aí. Mas tem também a continuidade, tanto das entregas das concessões que já foram assinadas, uma perspectiva de novos lotes concedidos, como a 381, possibilidade de retomar os processos de relicitação e, quem sabe, destravá-los. A gente sabe que isso é um problema que vem se arrastando aí nos últimos anos, como resolver os principais entraves dos processos de relicitação, que estão, sobretudo, relacionados à dificuldade de chegar a um valor de indenização considerado justo pelo concessionário. A gente tem ainda um desafio de ampliar a malha concedida, né? Considerando o tamanho da malha, ainda é pequeno o percentual, a gente tem mais ou menos 13 mil quilômetros concedidos, desses quase 5 mil estão em processo de relicitação. Então, a gente está num momento aí crítico mesmo para garantir esse fluxo, essa pipeline de projetos em concessão rodoviária. Nas concessões ferroviárias, a gente tem uma grande expectativa de que os processos relacionados à FICO-FIOL sejam passem por um avanço aí nesses primeiros 4 meses. A gente já teve até algumas discussões a esse respeito antes mesmo do ministro de Transportes ser empossado. Agora a gente sabe que Renan Filho já reforçou esse compromisso. O plano dos 100 dias ressalta muito a importância do modal ferroviário e de como que a gente tem que ser realmente ousado nas políticas públicas para atingir o objetivo que foi colocado, né, no planejamento de longo prazo, de que a gente possa atingir 40% da matriz logística com o modal ferroviário. É um desafio tanto. Para isso, a gente vai precisar retomar os projetos de concessão, torná-los mais aderentes a um objetivo complexo de política pública, que não é só a viabilidade econômica, a gente também está aqui muito preocupado com a viabilidade ambiental, e o ministro Renan já indicou que está em conversa com a Marina Silva
para poder tocar os projetos de infraestrutura de uma forma com compliance para a sustentabilidade ambiental. E a gente também tem aqui uma perspectiva de entrega de estudos do corredor Fico-Fiol, que é tão importante para a gente avançar nessas ações de integração da malha ferroviária, de construção mesmo, de solidificação dessas linhas troncais importantíssimas, o que é também muito relevante para que a gente possa prosseguir com o avanço do investimento privado, sobretudo na via das autorizações. A gente tem muita perspectiva de que no futuro esse mercado, sobretudo de short lines, seja viabilizado porque anteriormente foram feitos investimentos públicos nessa malha troncal, né, para a gente possa viabilizar novas rotas logísticas pelo meio da ferrovia. Então, há uma grande expectativa, foi muito bem vista essa sinalização de continuidade em torno do modal ferroviário. A gente espera que essas questões sejam de fato desenvolvidas. Existe inclusive uma possibilidade aí, de PPPs no campo das ferrovias. Isso foi anunciado, uma secretaria especial, Secretaria Nacional de Ferrovias, será criada de acordo com esse plano. Então a gente tem aí sinalizações de firmeza que é muito bom, né? E aqui, para terminar nossa conversa sobre esse plano que é tão importante, que mescla ações emergenciais, sobretudo voltadas para a segurança, com a continuidade de políticas públicas vitais para os transportes terrestres, a gente tem o grande nó de como a gente pode destravar investimentos, sobretudo a atração de investimentos privados nesse setor. Aqui a gente tem um desafio enorme, em vários pontos. A gente sabe que o governo recebeu uma terra arrasada, a gente tem órgãos e entidades que estavam com déficit histórico orçamentário, e para tentar dar conta dessas ações emergenciais, inclusive, houve um aumento substancial da execução financeira para o primeiro quadrimestre. Foram previstos 1,7 bilhões de reais em investimentos para fazer frente a esses 5 eixos prioritários, né? E aqui a gente tem, então, um desafio que é muito grande, né? Como fazer frente a esses 5 eixos prioritários, como atrair esses investimentos, né? Aqui recapitulando, né? Porque eu falei brevemente só do primeiro eixo, que é a retomada de obras. A gente tem também o eixo de prevenção de acidentes, o eixo de escoamento de safra, pontos de atendimento de emergência, sobretudo relacionados às chuvas, e esse último ponto que eu estou tocando, que são as ações de fortalecimento e atração de investimento privado. Então, como a gente vai criar um ambiente propício de negócio, um ambiente que possa incrementar os investimentos privados. Isso é muito importante. Existe uma sinalização de coerência entre a atuação do BNDES, do PPI, como essa coordenação vai ser feita, a gente ainda não sabe, não há essa clareza ainda, mas a gente espera que exista assim, essa articulação entre bancos públicos, bancos de fomento e estruturadores das políticas públicas de mobilidade, de transporte. E a gente também espera como que será dado incentivo para os mecanismos de financiamento privado, né? Será que a gente finalmente vai conseguir ver o marco das debêntures incentivadas, voltadas para a sustentabilidade esse ano, num horizonte próximo, né? E aí depende muito da capacidade do executivo interagir com a esfera do legislativo. Basicamente, a arte da política. Mas só posso fazer aqui votos de que essa articulação aconteça de uma forma republicana, adequada, em benefício do interesse de todos nós, que somos usuários ou prestadores de serviços, de obras relacionadas à logística terrestre brasileira. Isso era o que eu tinha para falar sobre o plano de 100 dias, e eu espero te ver aqui em breve. E se você tem alguma dúvida, se tem alguma sugestão, não deixe de escrever para a gente nos comentários. Até mais!